E já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre doenças estomacais. Conosco aqui nos estúdios o Dr. Roberto Teixeira, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, médico cirurgião e endoscopista e também diretor do Instituto do Fígado de Campinas. Essa sumidade aceitou nosso convite para falar tudo o que a gente precisa saber e entender como cuidar melhor do nosso estômago para evitar aquelas doenças inoportunas. Doutor, a gente estava aqui conversando e muitas perguntas chegando aí, doutor. A Lucy Salvadego, Lucy não falou sua cidade, mas assim ela está acompanhando. Azia tem relação com gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, doutor? Esse é um grande problema da atualidade, né? A doença chamada esteatose hepática ou esteatohepatite, que nós já conversamos bastante sobre ela. Então, nós podemos entender o seguinte, Frei, vamos fazer um raciocínio para entender. O nosso corpo tem um tamanho e uma estrutura óssea para ter um certo peso. Muito bom. No passado, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles trabalhavam muito e trabalhavam andando, correndo, descarregando o caminhão. Manual. E hoje o nosso trabalho é muito mais intelectual. A gente mecânico, digital. Trabalha na cadeira com o computador. E também naquela época o alimento era caro e difícil de ser produzido. Portanto, a horta... Se comia pouco, se comia coisas naturais, porque se morava no sítio, de vez em quando matava um frango, tinha milho, tinha chuchu, de vez em quando tinha um churrasco. Hoje nós temos alimentos muito mais baratos e processados. O que acontece? Quando nós passamos a comer mais do que nós gastamos, nós vamos acumular gordura. Porque o organismo entende que um dia lá na frente a gente possa passar fome. E essa gordura vai salvar a nossa vida. Está estocando. Exatamente, porque no tempo das cavernas... Uma despensa interna. Antes da agricultura, antes do ser humano ter toda essa tecnologia, nós passávamos mesmo muita fome. O homem da caverna, ele comia uma vez a cada 7 dias, 8 dias, 10 dias. Então, ele tinha que comer muito, acumular muita gordura. Os esquimós ainda no Polo Norte, eles ainda têm períodos de inverno e de frio com pouquíssima comida, então eles se empanturram no verão, engordam 10, 12, 15 quilos, porque eles têm que passar um inverno muito rigoroso. Só que aqui no nosso meio, essa gordura acumulada no abdômen e no fígado, ela acaba nunca sendo usada, nunca sendo gasta. Então, o aumento da gordura abdominal, do aumento do volume abdominal, que leva a um aumento de depósito de gordura no fígado, como consequência vai levar a um aumento da pressão abdominal, aquilo que o senhor tinha comentado da grávida, que fica tudo apertadinho lá dentro. Esse aumento da pressão abdominal pode levar ao refluxo, e aí você vai ter um paciente se queixando de azia. Mas não que uma coisa gere a outra, nós estamos falando que como consequência do aumento do volume abdominal, nós podemos gerar, sim, alguns episódios de refluxo. E como é que a gente perde essa gordura no fígado e essa reserva lá armazenada que nós temos no abdômen, doutor? E eu acho que nós podemos considerar essa doença, que é a obesidade central com gordura no fígado associado a uma doença chamada síndrome metabólica, onde nós vamos ter aí alterações da glicose, do ácido úrico, problemas de colesterol. Essa seria a doença do nosso século. Se no passado nós sofremos muito com a peste negra, na Idade Média, o escorbuto, que é a deficiência de vitamina no tempo das navegações, porque no navio não tinha fruta fresca, cólera. Hoje nós estamos pagando um preço que é a chamada doença do bem-estar. Por quê? Porque a comida está barata, ela é facilmente comprável em qualquer esquina, posto de gasolina. Se armazena, estoca na geladeira, está tudo lá conservadinho. O alimento é processado, ou seja, não precisamos fazer tanta mastigação e digestão. E muito menos esforço físico. Então, nós temos que trabalhar hoje, é provável, pelas últimas estatísticas, que no Brasil hoje, muito mais pessoas morram por conta de excesso de comida e obesidade do que pessoas miseráveis morrendo de fome. O Brasil ainda tem, mas o Brasil ele já está mudando o panorama. Quando a gente compara, por exemplo, com um país da África, países que estão sofrendo guerra civil,
crises políticas, aí não, aí nós temos um problema de fome. Aí é um problema social. social. Doutor, assim, né? Mas aqui nós podemos ver pacientes que infartam por causa disso, pacientes que têm mais câncer por causa disso. É sempre o excesso de. E, na verdade, nós não temos uma pílula mágica para tratar essa doença. O único tratamento efetivo é pesar aquilo que a gente deveria pesar. Então, quem tem 1,75 m de altura não pode pesar 98 quilos. Entendi. Senão ele vai acabar sofrendo consequências, porque o esqueleto, o arcabouço, os aparelhos, seja o sistema digestório, o sistema excretório, mesmo a parte de respiração, pulmão e coração, eles não foram dimensionados para isso. Entendi. Seria como uma caminhonete que a gente compra para carregar 1.000 quilos, a gente começa a trabalhar com 1.300, 1.400, um dia é um problema na roda, um dia é um problema na suspensão, um dia é um problema no motor. Isso é um problema do joelho, aí joelho, articulação, etc. Aí não e a gente deveria atacar mais a raiz desse problema. Entendi. Como? Vida saudável, exercício físico, atividade. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer uma academia. Mas todo mundo deve ter um prédio que tem elevador e poderia ir de escada. Entendi. No dia a dia mesmo, todo mundo pode ir à padaria a pé e não pegar o carro para andar 3 quadras. Nós precisamos mudar um pouquinho a nossa percepção de que não é necessário ir na academia e ficar 2 horas. Se puder, muito bom. Mas, às vezes, só o aumento dessa atividade física. O corpo foi feito para se movimentar, né, doutor? E parar de comer um pouquinho antes de estar com a fome completamente resolvida. Entendi. Isso é uma coisa muito sábia. Sair da mesa com aquela sensação de, poxa, poderia comer um pouquinho mais, mas não devo. Não devo, porque né? não é aqui, está escrito, tudo posso, mas muitas coisas não me convêm. Né? Maravilha, ó, citou uma frase bíblica. Doutor, assim, eu terminei o bloco passado colocando assim, muita gente tem aquela orientação. Então, se a pessoa vai comer, e nos períodos de calor, o pessoal gosta de uma praia, gosta de uma piscina, enfim, vai comer e sim, logo em seguida vai fazer alguma atividade física, vai jogar bola ou vai brincar na piscina, vai correr na praia, brincar na água. E aí, doutor, com o estômago cheio, e daí? Então, nós temos aí 2 coisas que nós precisamos levar em conta. Existem fenômenos relacionados a uma ingestão muito rápida de alimentos com muita carga de açúcar. Então, por exemplo, um achocolatado que já é doce e a criança coloca mais 4 colheres de açúcar e aquilo é um xarope de tão doce. Bebido rapidamente, nós podemos ter um efeito que nós chamamos na medicina de dumping. O efeito dumping nada mais é do que um alimento muito rico em glicose, passando muito rápido pelo estômago e pelo duodeno e caindo no intestino com uma enorme carga de glicose. Isso movimenta o metabolismo de uma tal maneira onde precisa tirar água de outros locais para diluir aquilo, Entendi. Hormônios são liberados, isso pode dar uma sensação ruim de hipoglicemia, de taquicardia, que é batedeira, e a pessoa pode eventualmente até se sentir mal e ter que sentar para não cair no chão. Esse é um efeito que pode acontecer. A outra coisa que nós podemos ter também é, por exemplo, pacientes que... Nós tivemos um caso semana passada, um paciente que comeu assim uma quantidade exorbitante de goiaba, mas tão grande, uma coisa tão grande, que aquilo distendeu o estômago de uma tal maneira que o paciente teve que ir para o hospital. Olha porque só. a distensão rápida, muito volumosa dos órgãos abdominais, do sistema digestivo, pode levar a um reflexo que nós chamamos de reflexo vagal, que também o paciente se sente muito mal. Então, tudo, Frei, vai cair naquela história de falta de moderação, excesso. Bom senso, né? Exatamente. Agora, doutor Roberto, mais ou menos assim, qual é o tamanho de um estômago, até mesmo na hora que a gente for fazer a composição do prato, lá colocar os elementos no prato para a gente comer, quanto mais colorido, melhor. Para a gente ter uma noção, se o estômago é mais ou menos, é um balão quando se assopra, cabe lá 3 litros, 3 quilos, enfim. Qual o tamanho, doutor? Considerando que no estômago já tem uma parte que é o suco. Exatamente. E aí mais a comida que a gente vai colocar, né? Então, isso é muito variável. Nós temos pacientes que são mais altos e compridos, que nós chamamos de longilíneos, que vão ter um estômago comprido que parece um J. Então, pacientes que são mais atarracados e baixinhos vão ter um estômago de um formato um pouco diferente. Então, outra coisa, o estômago ele é um órgão que não é duro, ele não é fixo. Ele é elástico. Exatamente. Então, ele pode se esvaziar, se encher.
E ele pode ir distendendo-se e até adquirir volumes grandes, de 1,5 litro, 2 litros. Mas assim, uma história antiga da medicina chinesa, né, dos grandes meditadores chineses e do Nepal, do Tibete, eles diziam que a quantidade suficiente de comida para que a gente não morra e que seja o normal para passar um dia é mais ou menos o volume do seu punho, o que é bastante pouco para as nossas... Você fecha o punho assim, para as nossos padrões ocidentais é muito pouco, mas quando a gente vê aqueles monges magrinhos que acabam vivendo muito, porque hoje a gente sabe que o paciente, o cidadão, o ser humano mais magro, ele tende a viver mais tempo, você está gastando menos a energia de reserva vital. Eles tinham sempre esse ensinamento. Eu não quero ser tão radical assim, mas vamos imaginar que uns 2 punhos já seja uma quantidade. Então você vê, dá para ver o quanto a gente come a mais do que precisa. Né? Então, quanto mais, assim, a gente se esforça também os hábitos alimentares, o exercício, enfim, para perder um pouco esse peso, a gente tem o fator da longevidade, sim. Então, viu, esse é um recado, um abraço para o Vavá, que a gente quer que ele viva bastante, viu, Vavá? Doutor, mais uma pergunta aqui. Eu já tive pangastrite há muitos anos. Hoje eu sofro com uma dor, queimação e minha boca fica amarga. Pode ser pedra na vesícula ou alguma outra doença? É a Janete Cristina aqui de Valinhos acompanhando. Obrigado, Janete. Então, esses são sintomas comuns, né? Sintomas dispépticos de uma má digestão, uma digestão que não está acontecendo de maneira correta. Então, como é que nós investigamos esses pacientes? Primeiro, um interrogatório, uma anamnese. A gente quer saber a história, como que esse paciente come, o que ele come, quais são os horários de comida, em que velocidade ele come. Depois, no exame físico, nós vamos ver se esse paciente está obeso, se esse paciente tem alguma alteração no exame físico. E muitas vezes nós vamos complementar o estudo com métodos diagnósticos acessórios ou complementares. Então, por exemplo, fazer uma endoscopia para olhar se tem a pangastrite ou não de novo, se tem ou não a presença da bactéria H. pylori, é importante. Uma vez que tratou doutor, tratou a H. pylori, ela pode voltar? Pode. Nós podemos ter, então, um tratamento que não foi 100% efetivo, ou nós podemos ter matado a bactéria e esse paciente ter sido recontaminado. Entendi. Então, isso é possível acontecer. Tem alguns pacientes onde é difícil erradicar, mas na maioria das pessoas, esse tratamento habitual, em mais de 90%, 95%, vai conseguir erradicar a bactéria. Agora, é importante fazer um ultrassom também, porque, como eu expliquei no início, o aparelho digestivo ele é um órgão muito complexo e ele trabalha todo em conjunto, ele é um grande relógio com muitas pequenas engrenagens. Muitas vezes nós temos doenças biliares, como, por exemplo, uma vesícula que não funciona bem, uma vesícula que não joga a bile adequadamente, porque a bile ajuda muito na digestão. Essa bile ela vai ficando espessa, ela vai ficando grossa, como o puxa-puxa de uma calda de um bolo, assim, que a gente vai fazendo na panela, ela vai ficando cada vez mais grossa. Isso pode formar um barro biliar, que pode evoluir, sim, para cálculos e pedras. E quando a pessoa precisa tirar a vesícula, doutor, e daí? Então, se ela é tão importante assim no processo de digestão? Quando a vesícula já chegou a um ponto de estar cheia de pedras, é porque ela já não vem funcionando bem há bastante tempo. Então nós temos que pesar assim, deixar isso do jeito que está, ou fazer uma cirurgia para retirada da vesícula, não só das pedras. Porque a vesícula ela já não funciona bem. Se ela funcionasse bem, ela não teria formado pedras. Então, nós temos que sempre colocar isso numa balança de risco-benefício, custo-benefício. Entendi. Porque a grande preocupação é que uma dessas pedras saia da vesícula e vá entupir o canal da bile. Isso é muito mais sério, Entendi. Isso é muito mais grave. Aí a bile não tem por onde passar. E pior ainda, se for uma pedrinha pequena e ela passar pelo canal lá embaixo, onde o canal da bile encontra o canal do pâncreas, nós podemos ter uma pancreatite de origem biliar. Isso é bastante sério. É aquela que a pessoa fica esverdeada, doutora? Assim? É, exatamente, a icterícia. Então, hoje em dia, como a cirurgia da retirada da vesícula ela é feita por laparoscopia
e é uma cirurgia de menor porte, de menor agressividade, muitas vezes colocando na balança do custo, risco, benefício, opta-se em alguns pacientes pela retirada da vesícula, em outros pacientes mais graves, opta-se pela manutenção e o acompanhamento do caso. A Raimonda Araújo está interessada. A relação entre colesterol e gastrite. Quem tem gastrite corre o risco de ter colesterol? Pergunta a nossa amiga Raimonda. Eles não têm uma relação, um não causa o outro, né? Mas aquilo que a gente disse. Quem tem uma dieta errada e não faz exercício tem mais risco de ter gastrite e tem mais risco de ter aumento de colesterol também, pelas mesmas razões. A origem pode ser a mesma, mas eles não têm relação de causa-consequência. Mas como o corpo é uma engrenagem que tudo tem que funcionar bem, então uma coisa também tem que se cuidar da outra, né? Mais uma pergunta aqui? Mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui, diretora? Né? Gostaria de saber mais sobre o que é refluxo. É a Ju Maria, de Niterói, Rio de Janeiro. Ju, está chegando agora? Eis a resposta. Bom, então, a gente precisa entender que todos nós temos um pouco de refluxo em alguns momentos do dia ou da semana. Então, existe um refluxo, que nada mais é do que a volta do líquido gástrico, passando por essa válvula, voltando aqui para o esôfago, que pode ou não causar esses sintomas do tipo azia. Entendi. Nem todos os sintomas do refluxo são relacionados ao aparelho digestivo. Nós temos, por exemplo, pacientes que têm muita amidalite, muita dor de ouvido, muita tosse e vão fazer um check-up no otorrinolaringologista. O otorrino examina o ouvido, o nariz, a garganta e vê um vermelhão, né, muito avermelhado e muito irritado essa região da mucosa aqui. E ele vai falar assim, olha, procure um gastro porque você está com refluxo. Apesar dos sintomas serem mais da área de otorrinolaringologia. Isso não é incomum de acontecer. Agora, todos nós podemos e temos um pouco de refluxo fisiológico. Então, no dia que a gente come um pouco a mais, no dia em que a gente come muito rápido, naquela festa que você foi e comeu um pedaço de pizza a mais ou tomou uma taça a mais de vinho e já são meia-noite e você vai deitar para dormir, você pode ter um refluxo. Entendi. Mas isso é o refluxo fisiológico, faz parte da vida, faz parte do jogo. A gente passou um pouquinho do limite, teve uma dor, uma azia, uma queimação, a gente aprende e a gente toca a vida com isso. É diferente da doença do refluxo. Essa tem que ser estudada, tratada e em alguns casos... Uma coisa é momentânea, outra coisa é crônica. Exatamente. E em alguns casos a gente precisa operar o refluxo, fazendo um reforço sobre aquela válvula que já não funciona mais. Eu vou chamar o intervalo agora, isso aqui, né, intervalo, porque na sequência, eu vou sentadinho agora, dar um descansinho para o doutor, eu vou perguntar sobre pessoas que têm halitose, né, mau hálito, na verdade, vem do estômago, né, e aquelas pessoas, talvez, um nome técnico, não sei se é regurgitar ou arrotar, né, enfim, tudo isso é causa de alguma complicação estomacal? Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui no Vida e Saúde, que é seu e volta já só para você.